Quando você pensa em remake bom, certamente a primeira coisa que vem na sua cabeça seria o quê? Os remakes de Resident Evil, correto? Resident Evil 2, Resident Evil 4 Remake. Bom, e digamos que Silent Hill 2 também, que é da Konami. Foi, querendo ou não, um bom remake, sim, muito bom na verdade. Tem também coisas como Resident Evil 3, né? E tem alguns que são remasters que parecem mais remakes, como por exemplo o Halo 2, que é sensacional, e eu diria que ele está equivalente a um remake, se levar em consideração só apenas a melhoria de gráfica, né? Mas claro, tem alguns outros que são terríveis. Eu não estou falando do Resident Evil 3 Remake, eu até passo um certo pano para ele, quando eu não lembro que o clássico existe, claro, mas digamos que tem alguns remakes e remasters completamente fora de si, que esquecem completamente o jogo original. Por exemplo, um remaster terrível que eu posso citar aqui é a coletânea de GTA que teve, né? Aquilo ali com certeza só foi feito para gerar dinheiro, e infelizmente isso ocorre muito na indústria atualmente, né? Muitos jogos lançando a preço cheio para justamente isso. Digamos até mesmo a própria coletânea de Metal Gear lançada, né? Não são exatamente remaster, infelizmente, né? Poderiam ser, mas foi uma coletânea que eles não conseguiram polir nem nada, e eu espero que a segunda parte sim eles consigam. Inclusive eu zerei quase todos os Metal Gear por essa coletânea, e os que eu não consegui, eu consegui emular no PC. Então sim, esse ano eu zerei o Metal Gear 3, e a partir do momento que eu zerei ele, eu decidi pra minha vida que eu ia comprar o remake. E talvez essa tenha sido uma das melhores escolhas que eu fiz nesse ano, até porque eu não estava animado para nenhum lançamento, até perceber o quão eu gostava de Metal Gear e o quão agora eu admiro o Kojima por todas as produções dele, não só Metal Gear como Death Stranding também, né? Que são realmente geniais, até pela mensagem que passa, mas isso fica para outro vídeo. Com certeza vou trazer um vídeo no futuro falando sobre essa mensagem incrível que é transmitida por Metal Gear e por Death Stranding. Bom, vamos começar do básico. O que seria exatamente um remake? Normalmente em um remake você pega, melhora os gráficos, claro, deixa eles atuais, colocar várias mecânicas novas, e uma coisa que há na maioria dos remakes é o que? Cenas novas, como por exemplo do Halo 1 que vai lançar, vai ter 3 novas missões exclusivas que foram excluídas do jogo, que se passa antes aparentemente. E, bom, se eu estiver falando alguma bobagem aqui, por favor me corrija, mas se eu não me engano, pelo que eu vi na notícia, é isso mesmo. E isso é realmente alguma coisa interessante, porque vai chamar o público e vai dar conteúdo que claramente a gente não explorou. O que eu posso dizer desse exato conteúdo em Metal Gear Solid 3? É inexistente. Não existe conteúdo extra. No caso ele só junta tudo das versões, várias versões que Metal Gear Solid 3 tiveram, e tem algumas coisas que eles nem chegam a refazer, como por exemplo as cutscenes secretas. Eles fazem novas sim, mas as clássicas não, eles não chegam a refazer, e você só tem as cutscenes clássicas realmente com gráfico clássico e tudo, mas eu não vou reclamar isso. Eu só acho que talvez seria interessante ter a questão de missões secundárias espalhadas, né? Bem simples, inclusive, talvez numa pegada do Metal Gear 5. Bom, com certeza. Mas vamos para o que importa, a história. Teve alguma modificação? Não, exatamente nenhuma modificação. É igual. Inclusive as cutscenes são iguais. Ele é um remake que simplesmente só melhora os gráficos. Ele só atualiza os gráficos. E mais nada. Não tem nada de novo. Eu não posso chegar e dizer, nossa, trilha sonora nova. Não. Bom, será que poderia ser considerada nova? Porque eles também basicamente fizeram um remake da música inicial, que, meu Deus do céu, tem algum jogo que consiga concorrer? Desculpa, mas eu acredito que não. De qualquer forma, digamos que não é exatamente um remake. Talvez eu colocaria, como muitas pessoas que eu gosto e admiro falaram, como um remaster de alta qualidade que tenta se passar por um remake. Mas eu acho que foi uma boa, apesar de tudo, eu creio que sim, ele está acima do valor que ele deveria custar, né? Claramente lançado em preço cheio não é o melhor a se fazer, porque ele não é realmente um remake, mas levando em consideração tudo, que realmente o jogo precisava de uma atualização gráfica, porque precisava, até porque as pessoas hoje jogam pelo gráfico, e sem contar que como a Konami, depois da treta que tiveram com o Kojima, né? A Konami estava bem baixa, e só agora ela voltou com o remake de Silent Hill 2. E nada melhor do que começar com também um remake do primeiro, cronologicamente, Metal Gear, que seria o Metal Gear Solid 3, né? Snake Eater, que, bom, é um dos melhores, pra mim, só tá atrás do 2, que é sensacional. Depois vou trazer até um vídeo sobre ele. Mas, de qualquer forma,
é bem interessante porque as pessoas que não conseguiram jogar o clássico e que, bom, digamos que não jogam por preconceito ao gráfico, agora conseguem vislumbrar a incrível história que tem por trás de Metal Gear e ver um pouco da visão do Kojima, sabe? Menos quem é o pessoal que acaba se perdendo um pouco e vai mais para outro lado, um lado mais de guerra, sendo que claramente Metal Gear é um jogo anti-guerra. Então, bom, espero que todo mundo que esteja nesse vídeo entenda que Metal Gear é um jogo anti-guerra, não é um jogo pró-guerra, né, que é o que muita gente acaba confundindo. Tanto que caso você mate o Snake, ele é punido, né, na fase do The Sorrow. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre as boss fights, que, bom, continuam iguais. E sobre os personagens, são iguais. Tem uma falinha ou outra ali que colocaram no codec, que é bem interessante. E uma coisa que no caso eu joguei na minha versão do Xbox que tem é o modo Bomberman, que é bem legal, mas infelizmente bem rápido. Poderia ter colocado no online, né? Eu não cheguei a jogar o modo multiplayer, porque não tinha lançado na época e agora eu já deshypei pra jogar ele, sendo bem sincero. Mas, chegando à conclusão em tudo, até porque não tem muito o que falar sobre o Metal Gear novo, né? Ele é literalmente a mesma coisa do outro. Então, ele é excepcional. Se você não considerar ele como remake, ele é um jogo 10 de 10 sem dúvidas. Agora, sendo um remake pelo preço que ele lançou, eu diria que ele é um jogo nota 9. E sim, eu tô babando um pouco de ovo do Metal Gear, porque eu gosto muito, então talvez ele esteja até abaixo disso, mas eu não vou falar que ele tá abaixo de 9, porque ele é um jogo sensacional. Bom, mas é isso, o vídeo talvez tenha ficado um pouco rápido, mas era só pra falar isso um pouco, que sim, vale a pena na verdade. Pegue numa promoção, no Eneba, caso você use o Steam, ou então se você achar no Eneba também para Xbox, é uma boa. Porque se você não jogou o clássico, vale muito a pena. Se você jogou o clássico, espera mais, deixa ele cair bastante, passa uns aninhos pra jogar, porque ele é literalmente o mesmo jogo, com poucas coisas novas. Uma coisa nova interessante é a fase do Drácula, né? Mas ainda assim é um minigame que você joga por um pouquinho de tempo só e depois ele acaba. Diferentemente da história principal, que é uma experiência única pra quem nunca jogou. Pra quem jogou, repito, espera um pouco, deixa entrar na promoção e aí você compra. Mas é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.